Oi, professora, bom dia. Turma, bom dia. Eu, Catarina e Maria Isabel vamos falar sobre o período da história conhecido como Antiguidade ou Idade Antiga. Bom, a Idade Antiga foi um período da história que foi definido ali por historiadores e começou quando o ser humano desenvolveu a primeira escrita ali na Suméria por volta de 3500 a.C. E foi um período marcado aí pelas grandes civilizações da época, né? A gente tem Egito Antigo, Grécia Antiga, vem da Antiguidade. A gente pode classificar todas as civilizações em dois: as civilizações orientais e as civilizações ocidentais. Bom, agora a gente vai explicar um pouco e resumir um pouquinho para vocês cada uma das civilizações. Falando agora sobre o Egito Antigo, o Egito foi uma das grandes civilizações da Idade Antiga, que era conhecido como um comércio de agricultura e pecuária, fora o comércio escravo e externo. Eles foram uma civilização muito hierarquizada, que diz mais ou menos que as classes eram muito divididas na pirâmide, que a gente já conhece. Então, os camponeses sofriam, assim como os escravos e etc. Agora eu vou falar aqui um pouquinho da história do povo hebreu. O povo hebreu foi uma civilização ali do Oriente Médio e, diferentemente de outros povos, eles não formaram um grande império, mas eles tiveram marcos muito importantes na sua história, na qual a gente pode ver no livro da Bíblia, que é uma fonte histórica ali muito forte e presente no povo judeu. Outra coisa também que vale ressaltar é que uma característica que diferenciava os hebreus das outras civilizações da época era o fato deles terem sido povos monoteístas, ou seja, o povo hebreu só acreditava em um Deus, que é, né, o Deus de Israel, Jeová. Muitos marcos, histórias marcantes que permeiam aí a sua trajetória. Então a gente teve o período dos patriarcas, né, Abraão, Isaac e Jacó, que inclusive deram origem às 12 tribos de Israel. O período de juízes. Não só Sansão, tivemos outras figuras também. Débora, que foi uma juíza mulher, de reis, Davi, Salomão, literatura também. Tudo isso aí faz parte da cultura do povo hebreu. A economia dos hebreus consistia muito na agricultura, né, no cultivo agrícola e também na criação de animais. Acredito, né, que o exílio para o Egito seja muito conhecido pela figura aí de Moisés. A gente também teve a questão da Babilônia, né, e a dominação do Império Romano, que inclusive durou até o período de Jesus Cristo. Entrando agora na Fenícia, eles eram conhecidos principalmente pelo comércio marítimo e entre outros como tecidos e itens de luxo. Eles eram conhecidos também por serem uma sociedade muito hierarquizada, divididos entre cidades e estados. No trabalho, em geral, tinha a classe dominante, que era constituída por empresários, funcionários, sacerdotes, e a classe trabalhadora, tipo camponeses, entre outros. Roma, uma das civilizações mais antigas e conhecidas da Idade Antiga, junto com a Grécia, né, que estão classificadas aí nas civilizações ocidentais. Basicamente, todo o poder de Roma se concentrava na cidade de Roma, que foi fundada ali em 753 a.C. E basicamente a gente pode dividir a história de Roma em três: a monarquia, a república e o império. E na época a sociedade era bem dividida na questão de classe social. Bom, a economia de Roma era baseada na agricultura e no comércio entre as províncias, além da escravização, né, que era uma questão aí bem forte na época. A economia deles era estável, eles não tinham muito essa questão de impostos e eles conseguiam também manter uma moeda aí corrente, né? Inclusive, o fim da Roma Antiga foi justamente com a queda da Roma Imperial, né, que aconteceu ali mais ou menos 476 depois de Cristo. A Idade Antiga teve seu fim em 476 d.C., com o fim do Império Romano, depois da queda de Rômulo Augusto, o último imperador.